Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Amém? Oh, glória a Deus. Hoje tivemos um dia assim maravilhoso, dia de festa, dia de eventos aqui na igreja, café, e à tardezinha tivemos o almoço entre os irmãos. Foi muito gostoso. Está todo mundo trabalhando, então, os jovens, os adolescentes, as irmãs, irmãos, os homens visitando, e a igreja vai trabalhando, e Jesus está voltando, e daqui a pouquinho nós vamos ao seu encontro, amém, irmãos? E glória a Deus, porque o relógio de Deus não está parado, o relógio de Deus está andando. Os céus realmente estão em festa. Os céus estão em festa. Você pode dizer, os céus estão em festa. Glória a Jesus, aleluia. Eu louvo a Deus, porque só Ele sabe como você está, como eu estou. Eu louvo a Deus, porque Ele nos entende. E hoje eu quero falar a respeito disso. A mão de Deus foi que me alcançou. É a mão de Deus que me alcança. É a mão de Deus que segura na minha mão. Eu quero falar para você que nada pode impedir de Deus te salvar. Se você crê nisso, nada, nem diabo, nem pessoas, nem qualquer obra de feitiçaria, nem qualquer intriga pode descer o barraco do inferno contra a tua vida. Nada pode impedir da mão de Deus te salvar. Amém? Eu quero que você leia comigo, mesmo que seja um versículo de pé, Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59. Você achou? Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu quero que você ore assim comigo antes de ler. Diga assim: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu possa entender tudo que tu tens para o meu coração. Nessa hora, eu repreendo qualquer impedimento, tudo aquilo que tenta me distrair, sai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler, depois nós vamos ler todos juntos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Vamos juntos? No 3. 1, 2, 3. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. A coisa mais maravilhosa na vida é a nossa capacidade de entender que Deus está além das fronteiras da religiosidade. O texto de Isaías diz mesmo que os nossos pensamentos não são os pensamentos do eterno, nem os nossos caminhos é o caminho do eterno, porque os seus pensamentos estão mais altos do que se possa alcançar. É impressionante como a Bíblia nos fala de um Deus que não pode ser impedido de poder salvar e ouvir quem quer que seja. Se Deus é Deus, só é Deus porque Ele é dono de um reino. Ninguém é Deus se não reina. Deus é Deus porque Ele tem um reino. E o seu reino não passou a existir quando Jesus veio ao mundo. A simplicidade da fé e de uma teologia tão simplista, as pessoas ficam nesse engano, achando que Deus só passou a reinar quando Jesus veio em carne. Eu quero dizer que Deus já existia
E dentro da sua existência, o reino em que ele domina está estabelecido através da sua autoridade, do seu poder. Ele sempre se revelou ao homem. Ele mesmo se revelou através da história. A Bíblia diz que ele se revelou através da sua lei, ele se revelou através dos profetas, ele se revelou através de intervenção sobrenatural, interferindo no processo da natureza. Ele se revelou interferindo em casos especiais de fazer coisas milagrosas, curando pessoas, levantando aleijados, tirando toda doença do lunático, trazendo o ser humano uma coerência e responsividade mental. Deus sempre se revelou. Mas quando nós vamos ver na Bíblia o que está escrito, nós precisamos entender isso com profundidade, irmãos. Porque achamos que Deus, ele está enquadrado, enclausurado dentro de uma postulação teológica dos dizeres dos homens. Deus é muito mais do que se possa pensar, do que se possa falar. Ele vai muito mais além dos nossos pensamentos. E a respeito dele ser Deus, de ter um reino e de se manifestar, ele também tem desejo de salvar. Ora, se existe a destruição, se existe a perdição, se existe um estado de ruína, se existe uma situação mais terrível que o homem possa viver, eu quero dizer, muito mais Deus tem o poder para salvar. Muito mais. Se há alguém que possa fazer alguma coisa e é atribuído qualquer salvação, ele se chama Deus Todo-Poderoso. E às vezes o confinamento de uma situação em que vidas humanas ficam entremeadas, embaraçadas, enroladas, a religiosidade diz, olha, para aquele não tem jeito. Alguns dizem, olha, para aquele não tem como, não tem saída, não tem escape, não tem saída para a tua empresa, não tem saída para a tua família, não tem saída para o teu filho. Porque essa iniquidade, ela tem poder sobre a vida daqueles que ainda não se abriram para experimentar o toque das mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus estava falando para Israel, essa história aqui é uma história triste, terrível. Mas Deus estava falando, ainda que vocês estejam aterrados em vossos pecados, ainda que vocês estejam lambrecados de coisas ruins, ainda que vocês estejam num atoleiro, as minhas mãos não estão encolhidas. A minha mão não está encolhida para você hoje, meu amado, meu irmão. A mão do Senhor não está encolhida para a tua família. A mão do Senhor pode te resgatar, pode te encontrar em todos os lugares, em todos os espaços, em todas as regiões que você possa viver, em todo o campo da tua vida. Deus estava falando. Sabe quando Jesus falou a respeito, eis que é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. E algumas traduções dizem assim, eis que é chegado, eis que se aproxima até vós. Porque o reino de Deus já existia no mundo, o reino de Deus já estava se desdobrando no mundo, através da lei, dos profetas, através das intervenções da natureza, através diretamente com o homem, Deus falando e Deus dando sinais.
o Senhor já falava, já reinava, já estava ali. Mas com Jesus Cristo, a Bíblia diz que o reino se aproximou. O reino de Deus se aproximou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus veio. Não podemos regionalizar o reino de Deus. O reino de Deus está limitado a isso, limitado àquilo. Deus opera como quer, quando quer, do jeito que Ele quiser. Nós não podemos fazer parte, como consumidores, das coisas, dos apetrechos religiosos. A tua fé é fé poderosa. Aonde você estiver, com quem você estiver, a unção de Deus está sobre a tua vida para quebrar, para desfazer, para anular, para rejeitar toda obra do mal. Glória a Jesus! Aonde você andar, é disso que Jesus falou: eis que o reino de Deus se aproxima de vós. Aquilo que estava distante, que era impossível, agora esse reino vive na dimensão da minha compreensão. Esse reino vive dentro de mim. Sai dessa questão de tinta e papel e começa a viver na minha própria existência. O meu pensamento é a sua lei, a minha vontade é fazer a tua vontade, o meu desejo é que se cumpra o teu reino em mim. E o teu reino não é comida nem bebida, mas é amor, paz, alegria e gozo no Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? A dimensão do reino de Deus é muito, muito maior do que as necessidades das fronteiras religiosas. Imaginem vocês, se Jesus fizesse a vontade do diabo, quando o diabo levou para o pináculo do templo. Jesus fosse ao pináculo do templo, ponto mais alto da cidade. Mais alto. Lá embaixo estavam todos os religiosos. Todos os religiosos. É claro que Jesus não se espatifaria. Jesus não se quebraria, porque Ele é Deus. Aquilo que o diabo falou, darás ordem aos teus anjos, para que não aconteça nada contigo, é uma verdade. Agora imaginem vocês, se não é isso que o povo religioso quer, se não é o suprimento do consumo da religiosidade, o povo não vai para a casa de Deus, não segue o Senhor, porque Ele é Deus, vai porque quer ver milagres, vai porque quer ver sinais. Isso é o produto da religiosidade, onde as fronteiras da religiosidade quer manter o homem. O reino de Deus ultrapassa esse pensamento. Por isso que Jesus não ficou preso lá no templo. Ao contrário disso, Ele mandou: vão para as ruas, para as vielas, preguem e dizem que é chegado, se aproxima até vós o reino de Deus. Porque enquanto eles queriam uma fórmula para poder alimentar uma atitude mecanizada, Deus estava dando dimensão da sua graça para libertar o homem da sua natureza desregrada, amaldiçoada, pecadora. A sua palavra era muito mais do que o gueto religioso,
em que viviam os fariseus, os homens envolvidos como os escribas e aqueles que iam para o templo só para o ritual. Você tem que servir a Deus, porque Ele é o Deus da sua vida, porque Ele é o Deus que pode fazer tudo. Se Ele é Deus, é porque Ele está acima de você, Ele é bem maior. Ele é Deus porque você pode errar e Ele não pode errar. Ele é Deus porque você pode agora morrer e apodrecer, mas Ele não morre porque Ele é eterno. Por isso Ele é Deus. Foi essa a revelação que Deus estava dando ao seu povo, que era hora de ser transformado suas mentes, para não fazer parte do consumo milagreiro, mas para serem seguidores daquele que é vivo e poderoso, daquele que pode agir, não importa quem quer que seja. A Bíblia diz, aonde se ouvir uma voz solícita, a Bíblia diz que será salvo se declarar o nome do Eterno, amém? A pessoa é salva. A intervenção de Deus nesse caso, dizendo para o povo, é que a sua vontade ultrapassa mais do que qualquer livro de teologia. A sua vontade ultrapassa mais do que qualquer doutrina humana. Às vezes valorizamos tanto a condição do pecado, a condição do Estado, a condição do ser humano no erro, do que o poder da salvação. Somos aptos, ligeiros para condenar as pessoas, enquanto Deus não quer condenar ninguém. A condição aqui não é que Ele não possa. O texto diz que Ele pode salvar todos. Todos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A cada dia eu sinto a mão do Senhor me salvando. A cada dia eu sinto a mão do Senhor sobre nós, igreja. Porque somente a mão do Senhor, para nos tirar do terror, da desgraça que está sobre a terra. Somente a mão do Senhor para quebrar o jugo do diabo, com todos os pensamentos e imaginações mais terríveis que ficam cesseando a mente humana. Somente a mão do Senhor. Não é igreja, não é pastor, é Deus. É Deus que salva. É Deus que entra na história da sua vida e da minha vida. É Deus que sabe o que passa em nossos corações. Eu creio que essa mão do Senhor não é que seja a mão literalmente, mas a própria consciência do Deus eterno, com o seu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Infelizes são aqueles que estão agora desistindo da vida e aceitando a anatomia do suicídio. Infelizes são aqueles que se amargam agora para fugir de alguma angústia e sofrimento, estão usando cocaína, estão fumando maconha, estão tomando álcool para não viver a realidade. Infelizes são aqueles que não encontram o verdadeiro amor e se despedaçam, se aventuram para qualquer tipo de vida, de orgia e de desespero, porque a sua alma
precisa ser resgatada. Infelizes são esses que estão agora debaixo de um jugo, de um tacão, sobre o peso do poder do inferno. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. Aonde estiver qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer situação, por mais amassado, distorcido, desfeito, Deus pode salvá-lo. Deus pode salvá-lo, por isso Ele é Deus. Por isso Ele é Deus. Às vezes criamos uma limitação, regionalizando como Deus tem que fazer, como Deus tem que operar. Nós criamos e fantasiamos uma ideia religiosa que é passada de pai para filho e vai passando de geração em geração. Como Deus faz, Deus é livre. Deus pode encontrar a pessoa em qualquer lugar. Às vezes ele fica impressionado com pessoas que têm a capacidade de dizer assim: Deus não ouviu a minha oração. Nunca diga isso, meu irmão. Nunca diga isso, minha irmã. Porque está escrito, o próprio Eterno falou e deixou aqui para nós: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos tapados para não poder ouvir. Deus, Ele te ouviu, sempre te ouviu, sempre te ouviu. E Ele age de uma forma poderosa. Quantas e quantas vezes eu vi a mão do Senhor me livrando, e quantas noites chorando, porque nós precisamos das mãos do Senhor todos os dias. Talvez você esteja aqui preocupado, esteja aqui pensando, mas eu quero dizer, olha, esteja aqui e ouça a voz do Senhor do que os seus problemas. Deus vai entrar e vai interferir na sua história. Você crê nisso? Quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, a gente não vê mais as igrejas cantando esses hinos, né? Mas é um hino de salvação, pastor Humberto. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas quando Ele estendeu a sua mão para mim, todos os dias, todos os dias, todos os dias, Salmo 59, Deus não pode mudar. Ele está estendendo a sua mão essa noite para você. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. Às vezes eu fico olhando as pessoas e me pergunto: por que, Senhor, elas creem dessa forma? Mas eu peço a Deus que os pastores possam desse púlpito, de qualquer púlpito, pregar uma palavra que não deixe vocês necessitados do consumo religioso. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, não pelo que Ele nos dá. Agora, é claro que sabedores que Deus é rico, Ele nos abençoa. Mas não tenha fé na fé do pastor, não tenha fé na fé da irmã que ora, não tenha fé na fé do profeta, tenha fé em Deus. Aprenda isso, não venha para o culto porque você tem que ter a fé na fé do irmão, não. Venha porque você faz parte do reino dos céus. Você foi alcançado pela mão do Senhor. Comece a libertar o seu espírito da escravidão e comece a servir a Deus de todo o teu coração.
sem dúvidas. Você vai ver como a sua vida vai crescer. Eu espero até que depois você pegue essa mensagem, que depois vai circular na internet, e possa ouvir mais vezes e mais vezes. Ouça quantas vezes forem necessário, para entrar na tua alma. Porque você, meu irmão, foi alcançado pela mão do Senhor. O diabo não pode te usar se você está nas mãos do Senhor. O diabo não pode bagunçar a tua vida se você está nas mãos do Senhor. Não pode bagunçar as suas finanças se você está nas mãos do Senhor. Porque depois que Deus te pega pela mão, não tem ninguém que possa retirá-lo das suas mãos. Ninguém pode arrebatá-la das mãos do Eterno. Ninguém. Ninguém. Às vezes vai bater no teu coração a tristeza, vai bater uma situação. Meu irmão, vem para a casa de Deus, venha orar. Venha se fortalecer. Esse tempo é o tempo que nós temos que estar reunidos, ouvindo a palavra do Eterno. Porque a coisa de Deus, ela acontece no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Só as pessoas espirituais entendem as coisas de Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão. É espiritual. É espiritual. Não entre tentando colocar o cientificismo, colocar o metafísico, sei lá, colocar o materialismo para saber as coisas de Deus. A coisa de Deus, né, pastora Regina? A pessoa crê e só. Amém? Não é isso que você tem que fazer essa noite. Assuma um compromisso de fé e sinta a mão do Eterno te segurando. Todos os dias. Todos os dias. Ah, Deus me segurou e saltou. Como é que é isso? Como é que é isso? Não pode o Eterno. Como pode o Eterno te segurar e depois vai lá e te carregam, pastor Humberto? Se ele te segurou, já está certo que nunca mais você será de outro, será uma pessoa, objeto para ser tocado pelo inimigo. Você é de Deus. Deus te abençoe, te dê uma noite vitoriosa. Nós queremos terminar com as palavras proféticas. E em seguida estamos dando a bênção apostólica, reforçando, irmãos, vamos ficar em oração. Olhe para sua família. Olhe para sua família. Porque Deus, Ele tem um plano muito grande através das suas orações.